Amigos do Saúde Digital, vamos falar aqui de inovação na prática. Eu tenho certeza que você já assistiu várias palestras sobre inovação, ouviu vários podcasts sobre inovação, mas o que eu gosto mesmo é de trazer para você inovação na prática, que faz a diferença, que está ajudando pacientes no Brasil por pessoas que estão comprometidas com esse propósito. E eu tenho a honra de receber aqui meu amigo Guilherme Rabelo. O Guilherme trabalha no INCOR há algum tempo, ele tem um background de tecnologia e vocês vão entender como que ele e o time dele, o INCOR e toda a estrutura política, econômica e de princípios, valores e propósitos está traduzindo inovação em entrega, fazendo essa translação da inovação, da tecnologia para beneficiar o paciente. Você vai conhecer aqui casos reais incríveis. Guilherme, obrigado por esse tempo. É um prazer mesmo estar te recebendo aqui, porque você é um cara que vem da tecnologia, está no mercado de saúde há alguns anos e realmente faz essa translação, né? Encontra, é capaz de se organizar junto com um time, com pessoas, com todo um arcabouço, Guilherme, de estrutura política, econômica, parceria público-privada para fazer acontecer. Vamos contar um pouco dessa história. Primeiro, eu queria que você falasse do seu background, depois a gente vai falar do Inova INCOR, né? Que é o INCOR é um dos maiores complexos hospitalares de cardiologia no mundo. Sempre foi uma instituição de vanguarda na cardiologia, com tecnologias, com grandes nomes, Zerbini, Jatene, e que hoje você faz parte e ajuda a construir essa inovação lá. Mas vamos com o seu background primeiro. Perfeito. Obrigado pelo convite, Lourenço, para estar com você aqui. A gente já estava tentando há algum tempo, né, fazer esse nosso podcast e poder trocar essa experiência. Bom, eu sou engenheiro de formação, né? Eu iniciei a minha carreira na área de telecomunicações e por muitos anos trabalhei na área de produção de televisão, transmissão via satélite, toda essa área de televisão e tecnologia. E nunca imaginava que ia trabalhar na área de saúde, né? Mas assim cruzou a história e em 2011 eu acabei tendo uma oportunidade de fazer um trabalho no Hospital São Paulo, aqui na Unifesp, para um projeto de telemedicina. E a partir dali houve, eu acho que, uma paixão e um interesse enorme, né, de me envolver mais com a área de saúde. Tive a chance de poder, trabalhando com pessoas nesse ambiente cirúrgico, de cardiologia, ver um potencial bom ali de sinergia e tive então em 2014 um convite para ir para o INCOR, para que a gente pudesse estruturar um projeto de um núcleo de inovação. Não havia nada antes assim. O INCOR era já reconhecido no Instituto do Coração como um centro de excelência em assistência, pesquisa, na área de educação, que é típico da Faculdade de Medicina da USP, né, e do Complexo das Clínicas. Mas a inovação estava começando a ser discutida no país, em vários ambientes, e ali então houve um arrojo, uma inovação mesmo, quando eles desenvolveram essa visão de termos um núcleo de inovação. Isso foi em 2015, nasce 2015. O Inova INCOR. Nasce o Inova INCOR. Antes do Inova HC, que é a unidade mãe hoje, né? Porque o Inova INCOR hoje, podemos dizer que é filho do Inova HC, né? Mas o Inova INCOR já nasceu antes do Inova HC. Eu não diria nem filho, eu acho que digamos assim, uma spin-off. Adotado, porque ele nasceu antes, né? O Inova HC vem em 2018, a gente já tinha alguns dos institutos do Complexo das Clínicas discutindo um pouco o papel da inovação. O INCOR foi pioneiro nesse sentido e a gente, quando tem, em 2018, a parte do lançamento da lei de inovação no país, né, uma lei federal, a gente vê a necessidade de ter um núcleo de inovação do complexo, que pudesse trazer ali orientações mais macro, características de atuação em fomento à formação de pessoas,
a projetos de incubação, aceleração, lidar mais com esse mundo das startups, né, que a gente estava acompanhando. Mas no Instituto do Coração, a gente não tinha essa vocação. A gente precisava, na verdade, de resultados mais práticos, de coisas de objetivo mais a mercado, para a gente poder ter soluções, digamos assim, mais rápidas e estruturadas e parceiros de mercado. Então, a gente foi por uma outra linha, que é complementar, e quando o Inova HC ele é formado, a gente então é absorvido, por assim dizer, né? A gente é adotado dentro dessa estrutura macro, claro que com a nossa identidade preservada, mas fazendo agora parte, né, de um ambiente de inovação bem mais completo. Um complexo de inovação, né? E aí explicando, Faculdade de Medicina da USP, Hospital das Clínicas da USP, Universidade de São Paulo, né? Uma instituição estadual, uma autarquia, que ali dentro deste complexo a medicina pública brasileira, talvez os maiores avanços, os maiores números de atendimentos, de pacientes, todo mundo que está na saúde conhece a potência que é. Aí o Inova Incor nasce com o intuito de trazer inovação para o Instituto de Cardiologia, né, Instituto do Coração, e assim como tem o Instituto de Radiologia, o Instituto... Qual outros? Ortopedia, do câncer, né? Então a gente tem outros institutos de especialidades, né? O próprio Instituto Central, que é o maior dos prédios, ele agrega lá várias especialidades. A gente tem o Instituto de Reabilitação, do qual a professora Lina Mara é uma liderança, também fazia inovação. Se a gente tinha ações espalhadas, mas nós não tínhamos uma visão integrada dessas iniciativas, nem um direcionamento eixo, né? E eu acho que esse foi o benefício de termos a ação do Inova HC. Ele não inibe as ações dos institutos em suas especialidades, mas ele nos ajuda nessa visão mais macro, né? Diretriz mais macro. Perfeito. E aí, dando um duplo clique aí no INCOR, fala um pouquinho assim do aspecto histórico do INCOR, porque está no DNA desta instituição a inovação. Queria que você trouxesse aqui um aspecto histórico para a gente entrar de fato na inovação prática. Sim, eu acho que essa é uma coisa muito interessante, porque se você olhar o histórico recente do INCOR, o INCOR está fazendo aí mais de 46 anos de existência independente, né, da faculdade. O Hospital das Clínicas completa esse mês, 80 anos de existência, e a gente tem como Instituto do Coração quase aí já chegando na marca dos 50 anos. Então, ele nasce através de grandes profissionais, né, na área clínica e cirúrgica, mas renomadamente a gente sabe de que o Instituto do Coração ficou muito vinculado ao professor Zerbini, né, que fez o primeiro transplante de coração do Brasil no final da década de 60, e a partir dali também com outros colaboradores, como o nosso ex-ministro da Saúde, o Dr. Adib Jatene, né, que foi um nome também cientista, pesquisador, grande cirurgião, formador de uma grande linha de profissionais que hoje estão na liderança da saúde, inclusive os seus filhos, né, o Dr. Fábio Jatene, o Dr. Marcelo Jatene, que são cirurgiões. A gente nota que o Instituto do Coração ele se torna essa referência em pesquisa, desenvolvimento. Eles desenvolveram várias das máquinas, né, de circulação extracorpórea, das válvulas, dos marcapassos que o Brasil não tinha como importar. Eles fizeram isso no Instituto do Coração, na área de bioengenharia. Mas o INCOR, ele tem os seus anos áureos aí na década de 80, quando ele era o principal hospital de referência do país, né, grandes políticos, celebridades, todos iam para o INCOR. E, mais recentemente, a gente nota que o Instituto do Coração volta a ter esse brilho a partir do momento em que é reconhecido como o maior centro de cardiologia e área de pneumologia também, cirurgia cardíaca da América Latina, né? Já estamos no 4º ano consecutivo em que, numa pesquisa mundial dos grandes hospitais e centros de especialidade, o INCOR é reconhecido, né, como o primeiro hospital de cardiologia e cirurgia cardíaca da América Latina. Então isso é muito importante para a gente, para atrair
parceiros, investimento e bons projetos, né? Perfeito. Quando você é reconhecido como um centro de excelência. E aí você pega esse DNA, né, que a gente já mostra aí essa evolução, essa pujança, esse trabalho de excelência e sempre buscando a competência técnica. Em 2015 você chega para ajudar a fundar, né, ser cofundador do Inova Incor, que é um instituto para favorecer essa integração e a inovação. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, além do como que ele trabalha, como que o ambiente ao redor te ajuda a fazer isso. O que eu estou querendo dizer é como que leis, como que as entidades públicas, os políticos, como que esse arcabouço te ajuda a executar esse trabalho de inovação através do Inova Incor. Perfeito. Bem, Lourenço, eu acho que hoje esse talvez seja um dos grandes segredos para coisas que a gente pode fazer que sejam de fato disruptivos, né? A gente fazer o desejo de transformar alguma coisa tem algo inerente da gente, né? O profissional, ele deve desejar trabalhar nesse sentido. Mas quando a gente está falando sobre um ambiente de inovação, você tem que ter esses outros elementos trabalhando junto. Então você precisa ter a parte regulatória de leis que favorecem essa iniciativa. A gente tem que ter um ambiente de trabalho também que traz recursos, né? Laboratórios, profissionais, é um centro de ensino, tudo isso fomenta a inovação. A gente tem que ter uma estrutura mínima apoiada pela liderança, porque se você está tentando trazer inovação e a liderança da instituição não vê isso como algo importante, a gente avança pouco, né? Então, o Inova Incor acabou sendo criado em 2015 dentro de um ambiente em que todas essas coisas contribuíram. A gente teve a liderança da instituição vendo o papel importante da inovação como algo para oxigenar o próprio Instituto do Coração. Nós tivemos o incentivo de buscar a parceria no setor privado e não apenas ser dependente do setor público que fazia fomento de ciência básica, de projetos de pesquisa, como a gente tinha as agências de fomento. Então a gente foi atrás de empresas para esse tipo de desenvolvimento. Isso foi muito bom, a gente realmente teve grandes apoiadores. Nós tivemos a chance de começar o trabalho com uma fundação de apoio, que era a Fundação Zerbini, que é uma fundação privada, sem fins lucrativos, que faz o trabalho de gestão do Incor. Então, ter um braço privado nos auxiliando a falar com o mercado privado também foi importante. Então, não era mais uma entidade somente pública, era uma entidade pública que era gerida por uma entidade privada que estava falando com o mercado. Então, isso foi bastante significativo. E nós tivemos um investimento ingente. A gente conseguiu, a partir do momento que o Inova se estrutura, começar a atrair talentos. Geralmente a gente pega pessoas já mais experientes, mas a gente também entendeu que o nosso papel era formar novos profissionais. Então a gente fez uma seleção de profissionais para começarem a trabalhar em inovação. E a nossa equipe hoje é toda formada de profissionais que nunca haviam trabalhado em inovação, de várias áreas. A área de saúde, a gente tem enfermeiros, biomédicos, fisioterapeuta, a gente tem na área de design, a gente tem o design industrial, área de nanotecnologia, de dados. Então a gente foi trazendo esses jovens para trabalhar e formando uma equipe com uma nova cara, uma nova identidade, né, que ela hoje existe. E foi muito importante em 2018 a gente ter finalmente no país a Lei da Inovação. A Lei da Inovação, ela trouxe os marcos regulatórios que, de certo modo, disciplinaram, né, e incentivaram essa relação frutífera entre o setor público e o privado. Em especial, se poderia te destacar das várias coisas que a lei permite, ela disciplinou, por exemplo, a questão da propriedade intelectual, que é um problema do nosso país em relação à criação.
A gente vê muitos países aí avançados que fazem inovação, você conhece vários deles, Israel, Coreia, Inglaterra, Estados Unidos, sem dúvida, alguns países europeus. Por que esses países, né, o Japão, por que esses países cresceram? Porque eles tinham leis que fomentavam a propriedade, né, que geravam a riqueza através da inovação. A gente tinha muito pouco isso. A gente gerou muita ciência publicada, mas não ciência protegida. Então, esse foi um dos marcos da lei e isso ajudou muito na hora da definição do que era o entregável que a gente estava gerando. Qual era o valor daquela inovação mesmo, né? Então, nessa materialização dos projetos, a gente trouxe coisas muito boas e começamos a gerar riqueza através de propriedade, de produtos, de serviços, de novas ideias que a gente veio desenvolvendo com a indústria. Isso é sensacional, e como que a gente vê que quando esse trabalho é bem feito, com pessoas responsáveis e bem intencionadas e transparência, esse casamento entre o público e o privado, ele dá muito certo. Você me falando aqui, me vem à mente uma analogia, né? O Brasil, um dos maiores produtores de café do mundo, aí ele exporta café bruto, in natura, e compra os cafés, o mesmo café com valor agregado, né? Quando a gente pega o trabalho de um INCOR e tem outros institutos, com várias especialidades médicas são expoentes no mundo inteiro, várias especialidades odontológicas são expoentes no mundo inteiro, talvez a gente peque tanto na ciência publicada, né, como na ciência protegida. E como que a gente precisa criar ambientes que passa pela educação, pela instrução, pelo conhecimento das regras, das leis, para aproveitar essa criatividade do brasileiro em gerar riqueza e deixar riqueza aqui dentro, né? Comparando um pouco com o café que vai e volta com valor agregado, como que a gente consegue gerar essa riqueza aproveitando a criatividade e inovação dos brasileiros e deixar isso como um patrimônio para o povo brasileiro, para a nação brasileira. E isso é sensacional o que você diz, e como que isso tem que ser pensado, isso tem que ser falado. E você vai citar agora 2 exemplos aqui de inovação na prática, e como que isso tem que ficar alerta na cabeça de todos que estão aqui nos ouvindo, que são pessoas que são expoentes do setor de saúde, de como que a gente pode, o INCOR, porque tende-se a pensar que isso só vai acontecer no INCOR. Não, o INCOR é um benchmark. Então, vamos marcar uma visita lá no INCOR, vamos marcar um papo, um café com o Guilherme, vamos conhecer o que eles estão fazendo, vamos entender esse arcabouço que possibilita isso, porque o Brasil é próspero de pessoas criativas e dispostas a inovar, e a gente precisa conhecer, aprender com quem está fazendo. Dado essa minha explanação, queria que você contasse primeiramente o primeiro exemplo de inovação na prática que vocês desenvolveram. Sim. Bom, eu vou pegar o gancho do que você disse, Lourenço, porque eu acho que nós temos que reconhecer que grande parte das inovações que efetivamente trazem mudanças, elas vêm de ambientes onde você tem a possibilidade de trabalhar com profissionais de diversas disciplinaridades e que você tenha o fomento da integração de diversas equipes, né? Então, a multidisciplinaridade e o multiprofissionalismo, ele é um substrato super importante para a inovação. Então, a gente tem isso latente no INCOR, mas dentro do complexo das clínicas, e a gente vê isso em alguns outros centros no país. Eles têm essa pujança que pode permitir que bons projetos de inovação sejam fundamentados. A gente vê isso aqui no estado de São Paulo, na Unicamp, em outros centros acadêmicos que estão se tornando boas referências nas suas áreas de interesse. Então, aonde a gente vê isso fundindo-se na prática? É quando a gente tem um desafio real, né? Porque na imaginação, nas ideias, a gente pode, às vezes, olhar coisas que a gente entenda que são importantes, mas quando você tem um desafio prático, concreto, ali talvez a inovação se torne muito mais tangível e muito rápido.
Então, o primeiro caso que a gente teve essa visão foi um caso muito curioso, porque a gente estava no meio da pandemia e nós fomos acionados, né, pela equipe de cirurgia pediátrica do INCOR para auxiliá-los no planejamento cirúrgico de duas bebezinhas, a Sara e a Eloá, que nasceram unidas pelo tronco, né? Então, elas eram gêmeas siamesas, que tinham uma malformação genética na nascença, e quando elas nasceram, os pais eram do interior de Roraima, eles tiveram que vir para São Paulo para que pudesse nascer aqui em São Paulo. Se elas nascessem lá, provavelmente elas não sobreviveriam. E já desde então foi feito um planejamento de como elas deveriam tentar ser separadas, né, para que pudessem ter vidas autônomas. A anatomia delas não era uma anatomia fácil. Elas tinham parte dos órgãos compartilhados, outros eles tinham compartilhamento de cavidades, né? O coração de uma entrava no tórax da outra. Então, assim, eram anatomias bem complexas, né? E que você sabe que quando a gente começa a olhar isso nos exames tradicionais, um raio-x, um ultrassom, uma ressonância, a visualização dessas anatomias complexas é muito difícil, né? Aonde começa um, termina outro, e como é que eles se ligam. Então, nesse caso, a gente foi provocado a visualizar aquilo através da realidade virtual. Se a gente poderia montar um modelo, né, anatômico delas, para que as equipes pudessem fazer uma simulação cirúrgica prévia à cirurgia real. E a gente, então, trouxe um parceiro para desenvolver conosco, né, esse modelo. Fizemos a base dos exames que eles tinham realizado tradicionais de imagem, a gente montou o modelo tridimensional delas e a gente deixou que as equipes cirúrgicas de instrumentação e tal testassem, e a partir dessa simulação prévia virtual, eles avaliaram que o planejamento inicial deles de posicionamento das meninas na mesa cirúrgica não seria o ideal. Talvez seria mais difícil eles fazerem a cirurgia se elas estivessem naquela determinada posição. Então, a partir do modelo virtual, que foi feito com a equipe de inovação, elas puderam ser reposicionadas e a cirurgia, na verdade, teve um sucesso muito grande, né? Tanto é que depois foi matéria na televisão aberta, né, no programa do Fantástico, mostrando o caso delas. Hoje elas estão vivas, dando sequência, com vida, uma delas normal e a outra em boa recuperação. Então, assim, esse é um caso que dá muita satisfação, né? Uma coisa que poderia ser apenas um case de simulação tradicional, na verdade, ele foi uma ferramenta cirúrgica para o sucesso de uma cirurgia complexa. E além disso, como que a gente mostra, né, para os profissionais que estavam envolvidos nesse caso, que existe uma ferramenta a mais para lapidar e deixá-los com mais excelência ainda. Porque esse foi o caso conceito, o protótipo, né? Num caso super complexo, difícil, e que, graças a Deus, está evoluindo bem. Mas também tem o caso feijão com arroz. Sim. E nesses casos, agora, essa tecnologia que foi desenvolvida para esse caso complexo, facilmente e rapidamente, ela pode ser aplicada ao caso feijão com arroz, dando a oportunidade para a equipe experimentar, navegar no paciente, literalmente navegar por vasos, cavidades, órgãos e preparar o seu ato cirúrgico. Então, a gente parte do conceito, né, do protótipo, que é bem sucedido num caso super complexo, que agora está disponível para o tradicional, para o comum. Sim. Isso leva à excelência a um patamar absurdo de quem tem a oportunidade tanto de desenvolver, de trazer, quanto de implementar. Então, além dessas duas crianças que foram salvas, literalmente foram salvas, com a ajuda da tecnologia, hoje a gente consegue trazer mais qualidade, mais excelência no procedimento a partir da tecnologia. Então, isso é sensacional. E eu queria que você contasse o segundo caso, que é fantástico também. A gente foi, então, evoluindo, né? Eu acho que nessa visão de podermos integrar soluções para a área cirúrgica, a gente viu o quanto, durante a pandemia,
a questão da telemedicina foi fundamental, né? Você mesmo já fez várias matérias, falou muito disso em palestras, eventos, eu sempre acompanho, e a gente teve, em poucos anos, a evolução de décadas. A telemedicina não era uma novidade antes da pandemia, mas ela, na verdade, se tornou uma ferramenta mais do que necessária nesse momento. E a partir daí, o que a gente viu foi que ela teve o seu melhor momento quando a gente tinha a impossibilidade da presença física real, né? Então, esse modelo de telepresença, né, que a virtualização trouxe para a gente, foi muito importante para a gente vislumbrar uma área que até então era pouco atacada com a tecnologia. Uma área que a gente nota hoje muita necessidade é você trocar experiências entre profissionais experientes com equipes mais novas, menos experientes em alguns procedimentos cirúrgicos. A gente olhou durante a pandemia, por exemplo, a limitação que nós tínhamos de crianças serem com deficiências cardiológicas, né, serem trazidas das suas regiões do país para grandes centros, porque era difícil viajar, não se podia fazer o envio dessas crianças, a pandemia piorou muito. Então a gente foi provocado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é um parceiro nosso, para que a gente desenvolvesse uma solução que facilitasse o auxílio de uma equipe experiente do INCOR apoiando uma equipe remota em um hospital distante, né? E dali nasceu a ideia que a gente desenvolveu do zero, do que a gente chama hoje de plataforma TAC, que é a plataforma de teleorientação do ato cirúrgico, né? O ato cirúrgico não é só a cirurgia em si, né, a gente fazer a operação da criança. O ato cirúrgico é tudo que começa dentro do centro cirúrgico, na preparação da sala, no acompanhamento dos diversos profissionais, da gente ver aquele fluxo de atendimento do paciente até a sua saída do centro cirúrgico, talvez para uma recuperação. Então, a gente criou um conceito do zero, de uma plataforma, usando telepresença. Temos um sistema de teleconferência que não é só apenas o vídeo, a gente integrou internet das coisas, conexão de dados, a gente monitora os aparelhos remotamente de um centro cirúrgico distante, a gente tem interação de áudio e vídeo em tempo real, a gente assiste e telecomanda as imagens do centro cirúrgico, tudo remotamente, a gente não tem interferência, então a gente criou todo um sistema inédito para que a gente pudesse participar, de fato, não apenas assistir, mas participar de um ato cirúrgico num hospital distante. Com qual objetivo? Que a gente pudesse, com uma equipe bem experiente, ser integrada no processo cirúrgico de uma equipe talvez com menos experiência, mas que está atendendo um caso complexo, que teoricamente, em algumas situações, seria um caso até que eles encaminhariam para um outro estado, ou viria até para o INCOR mesmo, né? Mas de pessoas que moram a milhares de quilômetros de distância. E a gente fez isso numa primeira fase com um hospital em São Luís do Maranhão, que nós estamos a quase 3.000 quilômetros de distância de São Paulo. Então a gente montou num centro universitário, um hospital universitário lá na cidade de São Luís, montamos toda a infraestrutura num centro cirúrgico deles, que atende cirurgias pediátricas, e nós realizamos 13 cirurgias durante essa fase de experimentação, de consolidação da plataforma, com muito sucesso. A gente pode dizer que, com grata satisfação, em algumas dessas cirurgias, a experiência da equipe do INCOR foi fundamental para auxiliar a navegação do procedimento cirúrgico com a equipe de São Luís, para o benefício da criança, do paciente, né? A gente acompanhou cirurgias de crianças que tinham poucos meses de vida, algumas que já tinham alguns anos, ou seja, a gente teve uma visibilidade de um perfil de crianças, às vezes, que são pouco assistidas. E o resultado foi fantástico. Foi, inclusive, reconhecido pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como o melhor projeto de inovação que eles tiveram de impacto social, porque a gente conseguia ver o resultado, né? As crianças estavam sendo bem operadas. E eles pediram que a gente ampliasse. Então, agora nós estamos expandindo. A gente fez a finalização da primeira etapa em novembro do ano passado, de 2023. Eles pediram que a gente ampliasse e agora nós estamos
instalando mais 2 centros, em João Pessoa e em Passos de Minas. Então, nós vamos ter 3 cidades podendo fazer esse mesmo processo e notando que talvez essa tecnologia vai trazer para a gente disseminação do conhecimento, integração de melhora de processo, talvez o compartilhamento tecnológico que permita a aceleração de certos tipos de cirurgia serem feitos em centros que não fazem usualmente esses procedimentos. Benefício das famílias, né? Porque se ela pode ser tratada mais próximo da sua casa, a gente tem uma disrupção menor nessa vida do dia a dia delas, né? Que é um problema grave. Às vezes as famílias saem de casas e ficam meses fora para poder ser atendidas. E é um custo mais baixo para o SUS. Perfeito. E Patos de Minas? Passos. Passos. Pertinho da minha cidade. Ah, que legal, que legal. E aí, o que eu vejo um conceito muito claro que a gente pode chamar de escalabilidade do conhecimento. Sim. Né? Porque, mais uma vez, o mesmo raciocínio aqui se aplica. A gente está falando que um projeto que começou com cirurgias cardiológicas em crianças de alta complexidade. Então, quantos cirurgiões cardíacos, pediátricos para operarem essas crianças? Muito poucos. Né? Aí essa criança tem que vir lá de onde ela está para o INCOR. Só que o INCOR ele já não dá conta de atender tudo que ele consegue. Agora, escalar o conhecimento desses cirurgiões com a colaboração da tecnologia para levar o conhecimento deles, disseminar pelo Brasil, isso é um conceito totalmente aplicável. E recentemente, Guilherme, eu gravei um podcast aqui, está no YouTube, sobre a demografia médica, o crescimento vertiginoso do número de médicos. E a gente vê que o problema não é o número, a quantidade de médicos, mas sim a qualidade dos médicos e a distribuição desses médicos ao longo do território nacional. Então, quando a gente pega este exemplo prático de inovação aplicada, a gente vê o potencial que a tecnologia tem para instrumentalizar médicos e profissionais de saúde e escalar conhecimento de médicos mais experientes com médicos recém-formados ou de menor experiência, desde a ajuda na cura de uma diarreia, de uma pneumonia, até numa cirurgia cardiológica pediátrica complexa. Não, isso é fantástico. E como, de novo, a gente parte de um caso complexo, mas a gente tem aprendizados que precisam ser expandidos, que precisam ser exponenciados. E sensacional ter a oportunidade da gente estar divulgando esses fatos aqui, esses números que são maravilhosos. E não para por aí, né, Guilherme? Porque um outro ponto que a gente pode discutir beleza, isso está lá no INCOR. Eu sou mineiro, como disse, Passos é pertinho da minha cidade, Piuí, mas vivo aqui em São Paulo desde 2011. E o estado de São Paulo é um estado privilegiado, é um estado que encontra as melhores condições, é a locomotiva da nação. Então, é natural, como o nosso podcast está sendo assistido e ouvido por pessoas do Brasil inteiro, que pense assim, mas isso é só lá em São Paulo, isso é só no INCOR, porque tem muito dinheiro. É um saco sem fundo o orçamento. Você já deve ter escutado. Mas sim, essas instituições, saco sem fundo de orçamento, de dinheiro. Isso aqui não é muito distante da minha realidade. Só que... E aí eu tenho a grata satisfação de participar desse projeto, que eu queria que você contasse como que a gente escala isso também, como que a gente traz isso para a vida real, né? E eu queria que você contasse o caso da Socesp. Sim. Eu acho que você falou, Lorenzo, de uma coisa que é muito importante, né? Quando você deixa o conhecimento preso num ambiente de excelência, a gente presta um desserviço à cultura, à formação, à sociedade, porque naquela ilha de excelência você acaba realmente entregando algo muito diferenciado. Mas isso não é nem modesto, nem correto, né? Porque a gente não consegue atender todos os pacientes, mesmo sendo um hospital público. A gente também tem uma dificuldade de aumentar a escala em que a gente consegue ampliar os serviços. Então,
o disseminar o conhecimento, ele é a coisa certa a fazer. Você falou sobre a dificuldade do país de termos hoje um número crescente de profissionais sendo formados, mas não necessariamente sendo experimentados. Hoje nós temos dificuldade de residência médica, hoje nós temos dificuldade da distribuição no país em centros de atendimento, ou seja, ele tem às vezes a infraestrutura, mas o profissional não está preparado para poder atender ali. Então, tudo isso poderia ser melhor feito se nós compartilhássemos o saber. E em 2018, eu fui chamado para participar num projeto que era um piloto da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. A SOCESP é uma entidade muito forte, ela congrega entre os seus membros um número muito grande de profissionais, até porque São Paulo tem a maior densidade de profissionais na área de cardiologia. E a gente pensou como que a inovação poderia ser também um catalisador de expansão e replicação desse modelo de excelência. E então a gente veio experimentando, fizemos algumas iniciativas de atendimento dessa chamada lá da SOCESP, através de ações no congresso deles, né, que é um congresso bastante grande, e a partir dali saiu a ideia de termos um núcleo de inovação, um núcleo que pudesse não só atuar no congresso com disseminação de conhecimento, a gente ter uma arena de inovação para palestras, para debates, e que tem sido feito assim já há 3 anos, mas que a gente pudesse também atrair pessoas que são expoentes dessa área da saúde digital, para que pudessem falar com esse público, não só dos cardiologistas, mas dos enfermeiros, dos fisioterapeutas, dos profissionais que atuam perifericamente à área da cardiologia. E isso tem sido muito bom. Tive o prazer de te convidar, você, apesar da sua agenda corrida, aceitou, assim como outros colegas, né, que a gente tem. E esse tem sido um foco muito profícuo, eu poderia dizer. A gente tem tido a chance de propor temas como inteligência artificial, que muitos às vezes ouvem falar, mas não sabem na prática. A questão dos wearables, outras ações que a gente está falando sobre tecnologias de dados, gestão da segurança dos dados, como a parte da LGPD. Todos esses temas estão sendo trazidos para esse público. E eles são replicadores. Não só eles aprendem, mas eles levam para as suas clínicas, para os seus hospitais, discutem. Tem pessoas do país inteiro que vêm para esse congresso de São Paulo. Então, o que a gente se torna é ali um disseminador do conhecimento e um provocador do aprendizado. Porque às vezes a pessoa vai estar ali, ela não consegue absorver tudo, mas ela sai com aquele desejo de falar, eu preciso me aprofundar nisto, né? E você começa a criar, então, acho que raízes em outros lugares para que esse processo ele tenha aí realmente escala. É sensacional, eu sou muito grato de poder participar, honrado de fazer parte. E como você vê essa ação, né, de não ficar só ali no estado da arte do conhecimento, né, ali onde você desempenha, que é o INCOR, mas como que a gente pode levar isso para o dia a dia do médico, do profissional de saúde, através da SOCESP, que também abriu portas, que também vislumbrou essa iniciativa e apoia essa iniciativa, como você disse. Então, parte da liderança de falar, aqui a gente precisa trabalhar, vamos investir tempo aqui para que isso aconteça. Então, além da Arena Inovação, que acontece sempre no Congresso da SOCESP, e eu tenho o prazer de estar lá com palestras, a gente também tem reuniões periódicas para discutir projetos de como levar a inovação para mais perto do médico no setor de cardiologia. Mas, mais uma vez, isso é um modelo que pode ser seguido para todas as áreas, para todos os estados, para todas as especialidades médicas, sociedades médicas, instituições públicas. Parar de pensar que isso só acontece em São Paulo, parar de pensar que só São Paulo que dá certo. Não, onde que estão as pessoas dispostas a engajar nesses projetos? A dificuldade, ela é tamanha. Arrumar um espaço convencer lideranças, arrumar a agenda, repartir, priorizar tempo
é difícil em todos os lugares. E eu creio que isso vai fazer diferença a partir do ponto de vista do profissional. Por exemplo, é um projeto pro bono, né? Eu não sou remunerado, você não é remunerado, mas aquilo você está se conectando a pessoas, você está fazendo network, você está aprendendo, porque você reúne com profissionais de diversas áreas e que fatalmente você entrega valor e vai capturar valor. Mas o primeiro passo precisa ser dado. O pontapé inicial tem que acontecer. Porque senão a gente começa a pensar que isso só acontece em São Paulo, que isso é só para São Paulo. Mas precisamos ter iniciativas partindo de pessoas que trabalham com o dia a dia, que estão comprometidas em doar, em investir parte do tempo para entregar valor. E com certeza ela vai capturar valor. Então eu vejo isso muito claro nessa ação da SOCESP, de orquestrar a união dessas pessoas para compartilhar e entregar valor. O que você acha disso, eu estou batendo aqui, de como que isso pode ser possível e deve ser possível, pensando não só em São Paulo? Eu vejo como uma coisa que a gente tem que entender, que deve ser parte da vocação nossa, da contribuição para a saúde do país, né? A tecnologia é algo que está avançando muito rápido. O uso da tecnologia na saúde não é trivial, a gente sabe. Desenvolver as tendências de disrupção na saúde para você trazer novos modelos assistenciais, a incorporação na sua prática clínica, você sabe, é algo que na saúde tem resistências, porque nós lidamos com um ambiente muito tradicional, né? É um ambiente difícil de mudar a cultura, né? Como a gente fala do mindset das pessoas, elas são extremamente regradas por fazer sempre o mesmo. Então, a gente entende que é um desafio. Por isso, quando você expõe esse profissional a essa oportunidade, né, dele sair da sua zona de conforto, e a partir daí, né, ele poder pensar em novidades que podem ser aplicadas na sua prática do dia a dia, isso é um benefício para o paciente no final. O paciente que tem um médico, um profissional de saúde, quer seja da cardiologia, da parte respiratória, da oncologia, de qualquer especialidade que seja, que estar pensando diferente faz com que ele também veja o cuidado do paciente de uma forma diferente. E eu acho que esse talvez seja um dos grandes desafios que a gente tem para melhorar o atendimento, no final das contas, que é o nosso desejo, né, na saúde. Nós vamos ter cada vez mais um atendimento híbrido, então não é possível que a gente não fale desses assuntos. Nós estamos aí com tantos temas que você tem abordado, chegando para o cotidiano dessas pessoas, tanto o paciente como o médico, inteligência artificial, inteligência generativa, a gente tem banco de dados hoje interativos, os wearables, tanta coisa que está chegando, medicina de precisão, genética, ou seja, nós estamos num caldo em ebulição. Como é que isso vai se dar daqui a 5 anos? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Qualquer previsão que fizer aí é chute. Mas o que nós sabemos é que a nossa medicina do amanhã não será igual à de hoje, que já não é igual à de ontem. Então, nós precisamos ter um ambiente para falar disto. E falar de uma maneira transparente, falar abertamente. E fazer ciência. Precisamos também fazer ciência. Fazer inovação é fazer ciência. Então, tudo isso eu acho que é importante. Ter sociedades médicas que promovam isso é muito salutar, porque as outras copiam e elas também criam seus ambientes de discussão. E a gente tem que incentivar, Lorenzo, como você sempre fala, eu acho que a gente discute, as novas gerações, né? A gente está vendo aí toda uma geração de profissionais sendo formados, que daqui a 5, 10 anos vão estar em posições de liderança. Eles precisam hoje iniciar esse processo de transição. E para isso eles precisam ter ambientes onde eles sejam provocados a mudar. E talvez esse seja o nosso principal papel. E sejam convidados para participar. Exatamente. Né? Porque ambientes hierárquicos e tradicionais tendem não ajudam de hipótese alguma e tendem a afastar ou não dar oportunidade para esses jovens. E isso é o começo do fim.
Se você faz parte de um desses ambientes em que as mesmas pessoas estão ocupando os mesmos lugares e não há uma oxigenação e há um medo de perder o status quo ou perder o tudo que aquilo conquistou, isso é o começo do fim. No mundo de hoje a gente não consegue mais viver assim. Pelo contrário, essas pessoas que abrem as portas, que apoiam, que investem, que literalmente cuidam dessa passagem de bastão, elas sempre terão o espaço delas, porque elas serão as facilitadoras. E elas crescerão juntos e elas estarão sempre ocupando o lugar de respeito e devido delas. Agora, aqueles que não querem passar o bastão, aqueles que se apegam a cargos, a status... não tem mais jeito. Isso não é um discurso na era da informação, com uma informação tão rápida, na era da inteligência artificial, onde que o conhecimento ele passa a ser em segundos, em que ninguém mais tem o poder da informação e do conhecimento como diferencial competitivo. Novas habilidades precisam ser incorporadas, e uma dessas, sem dúvidas nenhuma, é a colaboração. Sem isso, a gente não vai avançar. Então, quero agradecer, Rabelo, pelo seu tempo. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. É muito gratificante ver o que você tem feito. Obrigado por trabalhar junto com você lá na Socesp e trazer, poder contribuir, colaborar. E quero fazer um convite, né? Para quem quiser, a gente está falando disso, manda uma mensagem, Guilherme Rabelo, no LinkedIn, faça o seu pitch lá, fala, eu tô aqui no hospital público, eu faço isso, esse é o meu cenário, talvez agendar uma visita, ver o que está acontecendo, como que você pode costurar as suas alianças transparentes e que entregam valor aonde você está, baseado em benchmarks, baseado em quem já está fazendo. Obrigado mesmo e parabéns. Obrigado, Lourenço, pelo seu convite e essa troca toda que a gente tem tido ao longo do tempo tem sido muito frutífera, e a gente tem cruzado com diversos colegas nossos, né, que estão nessa mesma jornada. Então é sempre muito bom ver que tem pessoas que, assim como a gente, são inconformados com o continuismo. Na verdade, eles querem inovar, eles querem mudar, eles querem contribuir. Eu acho que essa união, esse networking que a gente faz, ele nos fortalece e nos inspira também, de certo modo. E vou aqui deixar aberto realmente esse convite que o Lourenço fez. Se você atua em alguma área, né, da saúde, e especialmente se for na área de cardiologia, e quiser trocar experiências, a gente no INCOR está aberto, mas daqui a 1 ano nós estaremos com o nosso novo centro de ensino, simulação e inovação do INCOR finalizado e inaugurando. São 4.000 metros quadrados que a gente vai ter dedicado. Estamos já na obra acelerada desse espaço, que é um resultado também de uma jornada. Construímos algo do início do zero, pequenininho, nós éramos uma sala e uma mesa, e agora a gente está indo para um ambiente aí de 4.000 metros quadrados dedicados a isso, que demonstra que a gente tem que persistir, tem que perseverar, né? Mas o resultado vem se a gente não perder o nosso horizonte de vista. Perfeito, cara. Parabéns, obrigado. Mais uma vez, o seu feedback é muito importante. Falo sempre, vai lá e dá estrelinhas no seu agregador de podcast, Spotify, Apple Podcast. Vai no YouTube, dá like, aperta o sininho, compartilha o link com seus colegas. Se você gostou, compartilha, manda para quem você acha que deve. Ó, veja vocês, o Guilherme Rabelo falando, manda uma mensagem aqui para mim pra gente trocar ideia. É isso, o podcast aqui, cara, a gente é essa comunidade aqui de pessoas que querem inovar, que querem fazer diferente, pessoas que se ajudam, pessoas que querem transformar a saúde, porque se você não for uma dessas, você provavelmente não estaria escutando aqui o nosso podcast, porque esse assunto não te interessaria. Então, já que se te interessa, ajuda a trazer mais pessoas para essa turma aqui. Obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Beleza, vamos gravar rapidinho. 1 minutinho.